Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Dias e nesse vídeo, nessa pequena aula, nós vamos fazer uma atualização sobre o manejo clínico das disfunções vestibulares e a sua relação com a queda nos idosos, né? Um assunto importante, atual e extremamente relevante, principalmente para todos os profissionais que vão atuar com pacientes idosos. Se você, por exemplo, é geriatra, nessa aula, nós daremos um enfoque muito grande em aspectos extremamente importantes que o geriatra precisa saber para manejar o paciente com distúrbios do equilíbrio ou até atuar de forma preventiva. Eu sou Guilherme Dias, então, eu sou fonoaudiólogo, dedicado a estudar, atender e pesquisar desordens vestibulares por alguns anos. Tenho certificação em reabilitação vestibular pelo American Institute of Balance dos Estados Unidos. Sou especialista em audiologia, sou diretor do Centro de Audiologia e Pesquisa em Equilíbrio, o CAP, que fica no Rio de Janeiro, onde nós atendemos principalmente pacientes com alterações do equilíbrio e desordens vestibulares. E sou coordenador da pós-graduação em otoneurologia pela ENSE em São Paulo. Recentemente, em 2021, tivemos a satisfação de publicar um livro relacionado à prática da ciência vestibular no manejo de pacientes com tonturas, onde nós falamos sobre alguns conceitos mais atuais relacionados à otoneurologia e tonturas, equilíbrio, etc. E posso dizer a vocês que 85% dos pacientes que eu atendo e que nós pesquisamos e estudamos são pacientes idosos. Então, realmente é um assunto muito familiar para quem lida com o distúrbio do equilíbrio e que pode levar à queda e que tem quatro pilares básicos relacionados à razão das quedas, do ponto de vista vestibular. Então, uma desordem biomecânica, pode ser uma VPPB, um declínio de reflexos, vestíbulo ocular e vestíbulo espinal, relacionado à perda de informação vestibular, ou doenças neurológicas, ou simplesmente alterações funcionais que levam a um processamento pobre da informação vestibular. A grande questão é, hoje nós conseguimos identificar todas essas questões devido ao avanço científico e tecnológico para avaliar o sistema vestibular, e é isso que eu vou mostrar a vocês hoje. Então a primeira reflexão é possível anteciparmos preventivamente uma queda no paciente idoso? Eu vou mostrar a vocês, baseado em evidências, que sim, nós temos hoje sinais objetivos, quantitativos, bem interessantes que nos permitem predizer se esse indivíduo tem ou não risco de queda e, inclusive, como intervir. O que acontece é que, com o passar do tempo, com o declínio da função vestibular relacionado à idade, nós teremos uma degradação do sistema de controle postural e o risco de queda. A grande questão é que no início não há queda, mas o indivíduo já pode apresentar sinais objetivos quantificados por exames específicos. Obviamente, se não for feita nenhuma intervenção, essa função vestibular periférica central ela vai declinando junto com o declínio de outros sistemas e a queda pode se instalar, bem como as suas consequências. Então a grande questão é que nesta fase, falando de prevenção, nós teremos sinais objetivos quantificados por exames vestibulares, hoje disponíveis na nossa prática. Então nós poderemos observar diminuição do ganho do reflexo vestibulocular pelo videoteste de impulso cefálico e sinais relacionados ao controle postural, aumento do tempo de marcha, aumento da velocidade do centro de gravidade, aumento da área de oscilação, que nós poderemos avaliar pelo exame chamado posturografia. Então vejam, dentro de uma linha do tempo, tempo barra idade, antes da queda acontecer, nós poderemos ter sinais objetivos preditivos relacionados a reflexos, a ocorrência da VPPB, uma desordem mecânica relacionada ao deslocamento de otocônios dentro do labirinto, e também um declínio cognitivo. Então eu vou mostrar a vocês como hoje, dentro da otoneurologia, nós conseguimos manejar isso através de uma metodologia lógica e baseada em evidências. Eu vou mostrar esse caso para vocês, uma paciente com um distúrbio de controle postural grave devido a uma síndrome chamada Canvas. E aqui nós podemos ver uma ataxia importante,
com 7 quedas nos últimos 6 meses no histórico dessa paciente. E através de uma identificação multidisciplinar, incluindo um exame autoneurológico, um exame vestibular abrangente, que eu vou falar sobre ele, e após uma intervenção com um processo de reabilitação, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dessa paciente com uma síndrome grave, reduzindo substancialmente o risco de queda e a ocorrência das quedas, bem como as suas atividades funcionais no dia a dia. Eu vou falar desse caso mais detalhadamente daqui a pouquinho. E também temos o outro lado da moeda, um caso muito comum, periférico, simples, porém de grande impacto. Aqui nós temos uma paciente também idosa, com quedas frequentes, e VPPB, uma vertigem posicional. Então aqui com uma videoculografia, nós conseguimos identificar o canal semicircular que foi acometido pelo deslocamento das otocônias e realizar uma manobra para colocar essas partículas no lugar. E vejam aqui, 30 minutos depois, após uma manobra específica, ausência do nistagmo e vertigem e redução substancial do risco de queda nesses pacientes. Também vou falar mais sobre esse caso daqui a pouquinho. Só uma breve conceituação. Nos Estados Unidos, 35% das pessoas com mais de 40 anos apresentam disfunção vestibular, aumentando o risco de queda. E a partir da 7ª década, dos 70 anos, no mínimo 50% dos idosos terão disfunção vestibular que pode levar à queda. Então, realmente é um número extremamente expressivo. Nós sabíamos que déficits multissensoriais são extremamente comuns pela causa multifatorial, bem como uma alteração microvascular nesses indivíduos. Então, não somente a perda de função vestibular, mas uma questão multifatorial. Pode estar associado a fatores psicológicos, talvez não como causa primária, mas como causa associativa, agravando esses distúrbios. Obviamente, alguns medicamentos também podem estar associados a tontura e quedas, como anticonvulsivantes, antidepressivos, ansiolíticos, sedativos e medicações para arritmia. Então, obviamente, não se trata somente do sistema vestibular, apesar desse sistema ter um papel importantíssimo, porque o sistema vestibular é um sensor de movimento e posição. Se esse sensor não manda o feedback de posição, movimento, inclinação, rotação para o sistema nervoso central, nós teremos então tontura, desequilíbrio e o risco de queda. Então, o que acontece com esses sensores de gravidade, sensores de rotação, é um declínio da informação com o decorrer da idade, com o avanço da idade, levando então a uma perda do feedback de movimento e posição, levando a uma inabilidade dos reflexos vestibulares, perda do input sensorial e tontura e, por sua vez, a queda. Obviamente, o processo de equilíbrio ele se dá por uma integração central da informação visual, vestibular e proprioceptiva. E nós teremos uma saída baseada em reflexos. O reflexo vestíbulo-ocular, que estabiliza a visão quando mexemos a cabeça, e o reflexo vestíbulo-espinal, que vai atuar estabilizando o corpo e o pescoço. Esses dois reflexos declinam substancialmente com o avançar da idade. Então, do ponto de vista periférico, vestibular periférico, nós teremos algumas disfunções ou doenças que são mais comuns no indivíduo idoso, como a VPPB, a desordem biomecânica do deslocamento dos cristais, perda de função vestibular, que pode ser unilateral ou bilateral, geralmente bilateral, o que agrava mais ainda o quadro, uma doença de Meniere mais tardia ou alterações metabólicas. Do ponto de vista neurológico, central, falha do processamento multissensorial, isso aqui pode ser puramente funcional nesses pacientes e não uma doença propriamente dita, doenças degenerativas, sindrômicas, sequela de acidente vascular encefálico, hidrocefalia de pressão normal ou decorrente de algum tumor. A grande questão é que, repetindo, hoje nós temos exames altamente sensíveis que nos permitem identificar essas desordens. Exames posicionais com videoculografia, exames para o reflexo vestíbulo ocular e testes quantificados para o controle postural.
bem como para o sistema nervoso central, através de testes oculomotores, que eu vou mostrar a vocês também, com videooculografia, que é altamente sensível, e exame de imagem ou outros exames que podem ajudar a equipe multidisciplinar a encontrar esse problema. Então, novamente, essa reflexão: é possível nos anteciparmos preventivamente a uma queda no paciente idoso? A resposta é sim. Vamos falar mais sobre isso. Então vejam, nós temos esses 4 pilares que, do ponto de vista vestibular, podem levar à queda, e nós podemos identificá-los com exames otoneurológicos, exames vestibulares, quantificados por meio de uma videooculografia, como vocês podem ver, uma câmera acoplada aos olhos do paciente. Nós podemos quantificar os movimentos oculares, avaliar a resposta reflexa e aqui avaliar o declínio do reflexo vestíbulo-espinal, do controle postural, com uma plataforma de força disponível no Brasil, com tecnologia brasileira e portátil, que poderemos analisar inclusive na casa do paciente. Então veja, o reflexo vestibulo-ocular, nós podemos analisá-lo através de um óculos acoplado a uma câmera, e aqui nós conseguimos saber se o paciente tem perda vestibular, se ele tem um processo chamado hipofunção vestibular, altamente sensível para detectar perda vestibular nos pacientes idosos. Aqui nós temos um exame oculomotor, também feito por videooculografia. Aqui nós conseguimos ter sinais centrais dos movimentos oculares. Vejam que 90% das desordens centrais são acompanhadas por alterações oculomotoras. Então, essa etapa do exame vestibular é importantíssima. O exame posicional, né, um dos aspectos principais é identificar a VPPB. Aqui nós temos um paciente com VPPB idoso, com um sintoma bem importante posicional e desequilíbrio, também por meio de uma videooculografia. E aqui nós temos uma posturografia, tecnologia brasileira disponível para avaliar e quantificar o controle postural e o processo de integração sensorial. Esses 4 pilares de avaliação, eles conseguem determinar com muita sensibilidade como está funcionando o sistema vestibular, bem como o risco de queda. Nós sabemos que o controle postural ele se dá por uma integração multissensorial de informação visual, vestibular, somatosensorial. Há uma perda de informação desses sensores, bem como uma perda neuronal no sistema nervoso central e, consequentemente, alterações do controle postural que se somam a também alterações músculo-esqueléticas. Então, novamente, com o decorrer do tempo, nós teremos degradação de alguns sistemas e a enorme chance de queda no idoso, porém, antes disso acontecer, sinais objetivos preditivos. Vamos falar de cada um deles agora. Vertigem posicional paroxística benigna é uma das maiores causas de tontura no indivíduo idoso. Vejam que aproximadamente 40% dos indivíduos idosos vão apresentar VPPB, que é causada pelo deslocamento de otocônias do utrículo para um dos canais semicirculares, e nós conseguimos avaliar isso através de um teste posicional, preferencialmente feito com vídeo, porque nós precisamos saber para onde essas partículas foram e eleger uma manobra que seja compatível com o canal semicircular acometido. Vejam que nesse estudo de 2014, a vertigem posicional aparece em primeiro lugar como causa de tontura nesses indivíduos. E mais ou menos 20% deles têm causa desconhecida, que, na minha opinião, está relacionada à perda vestibular, que é muito bem quantificada e identificada pelo videoteste de impulso cefálico em boa parte desses pacientes. Aqui eu vou mostrar um outro cenário. Avaliamos o nistagmo posicional por meio de videooculografia numa outra paciente idosa. E essa paciente teve o acometimento de outro canal semicircular, que é o canal lateral. Então, por meio desse exame posicional com videooculografia, nós conseguimos saber para onde essas partículas foram e realizar uma manobra precisa
a partir da identificação desse canal e reduzir o risco de queda. Porque a VPPB no indivíduo idoso ela não está relacionada somente à vertigem, ela está relacionada a aspectos psicoemocionais. Vejam esse estudo aqui de 2021, bem recente. Veja que o paciente com VPPB ele tem maior tendência a ter solidão. E não somente isso. Aqui um estudo brasileiro de 2010, de 12 anos atrás, vejam que antes da manobra terapêutica existia ali um certo número de quedas nesses indivíduos idosos. Porém, após a manobra terapêutica, no acompanhamento desses pacientes, houve também a redução do número de quedas. Então, reposicionar pacientes com VPPB significa não somente cuidar da vertigem, mas também reduzir o número de quedas. E nós fazemos esse processo terapêutico através de uma manobra de reposição que busca colocar as otocônias no local correto através da gravidade, através de uma série de passos. Nós temos, por exemplo, a manobra de Epley, a manobra extremamente comum, muito famosa, mas devemos nos atentar para o fato de que a manobra de Epley ela apenas reposiciona partículas que estejam no canal posterior. Mas 20% dos pacientes terão partículas no canal lateral, por exemplo. E aí nós poderemos utilizar outras manobras a partir da identificação do canal acometido. Que foi o que aconteceu nesse caso. Aqui nós temos uma paciente idosa com algumas quedas nos últimos meses e vertigem posicional. Vejam o grau do nistagmo posicional associado a uma vertigem importante nessa paciente. Identificamos o canal, as partículas então foram para o canal posterior e 30 minutos depois da manobra terapêutica, efetividade, a ausência da vertigem, a ausência do nistagmo e, como vimos anteriormente, diminuição substancial do risco de queda, além da melhora do aspecto psicoemocional, social e funcional. Um outro aspecto da disfunção vestibular no indivíduo idoso é a perda de função vestibular, que vai ocasionar um declínio do RVO e um declínio do RVE, do reflexo vestíbulo espinal, que nós poderemos quantificar com um equipamento extremamente relevante, uma tecnologia que já temos aqui no Brasil, que é a posturografia. Esse exame consegue quantificar o controle postural do paciente através de diversas medidas, objetivas e quantitativas, em diferentes condições sensoriais. Então, nós conseguimos avaliar um indivíduo na superfície estável, na superfície instável, e determinar qual situação leva ao desequilíbrio do idoso. Então, isso é importante não somente para identificar que ele tem um risco de queda, mas para saber qual sistema está comprometido e realizar um planejamento de tratamento bem personalizado para esse paciente. Esse estudo aqui eu tive o prazer de participar do processo de normatização dos valores de referência e, alguns anos depois, com o mesmo equipamento brasileiro, pesquisadores aqui de São Paulo identificaram alguns parâmetros que se relacionam ao risco de queda no indivíduo idoso. Então vejam, aqui em azul nós temos parâmetros quantitativos de idosos sem quedas e aqui em vermelho nós temos os parâmetros quantitativos de idosos com quedas recorrentes. Então, com esse recurso nós conseguimos quantificar não somente qual sistema está mais comprometido e planejar a estratégia terapêutica, mas identificar se ele tem ou não risco de queda, mesmo que ele ainda não tenha caído. Então, é um recurso realmente fantástico e que, inclusive, nós podemos realizar em domicílio. Muito, muito, muito importante. A partir dessa identificação, nós podemos planejar uma estratégia terapêutica por meio da reabilitação vestibular. Vejam aqui nesse estudo. Nós conseguimos reduzir o número de quedas com o passar do tempo, aqui um follow-up de 12 meses, por meio de uma estratégia terapêutica personalizada, que nós personalizamos inclusive a partir de uma avaliação. Então, a reabilitação vestibular, por meio de exercícios que vão atuar com a plasticidade neural, nós consideramos reduzir substancialmente o número de quedas nesses indivíduos idosos e melhorar não somente o equilíbrio,
mas socialização, aspecto funcional, físico e emocional. Um outro aspecto, um outro pilar da avaliação, saber se ele tem perda da habilidade do reflexo vestibulocular, como acontece nessa paciente. Um grave desequilíbrio, e analisando somente o controle postural dela, nós não conseguimos saber qual é a origem desse desequilíbrio. Porque diversos quadros podem cursar com esse tipo de oscilação. Mas, por meio de um exame físico, aqui um teste de impulso cefálico, nós conseguimos avaliar que ela tem sacadas corretivas. Veja que os olhos dessa paciente não ficam estáveis a partir desse impulso. Vejam a diferença de um teste de reflexo vestibulocular alterado, com perda vestibular, e normal. Então, em cima nós vemos uma pessoa normal, com a função normal do reflexo vestibulocular, e aqui embaixo nós temos um indivíduo com perda vestibular. Vejam que ela faz um movimento corretivo. Isso quer dizer que quando ela move a cabeça, traduzindo, o sistema vestibular não estabiliza a imagem. Então a imagem ela faz isso, ela dança. O nome disso é oscilopsia, altamente relacionada também à queda nos indivíduos idosos. Qual é a grande questão? Nem sempre nós conseguimos ver por esse exame físico, né? Que é um teste clínico de impulso cefálico. Então, para isso, hoje nós temos esse teste de impulso cefálico feito por vídeo, através de uma videooculografia. Aqui nós temos uma paciente também, idosa, com desequilíbrio crônico e 5 quedas no último ano. A paciente chegou muito depressiva até o nosso consultório. E aqui nós conseguimos identificar uma das causas desse problema, né? Uma perda vestibular bilateral do reflexo vestibulocular. Nós temos um tipo de treinamento específico na reabilitação vestibular para reajustar esse reflexo vestibulocular, melhorar o controle visual quando ela mexe a cabeça e reduzir as chances de queda. Obviamente, nós também temos alguns parâmetros hoje na otoneurologia para determinar se o indivíduo tem uma presbivestibulopatia. Se ele tem uma perda vestibular decorrente da idade que tende a ser lentamente progressiva. Então, nós temos aqui alguns critérios da Sociedade Barani, que é uma organização científica talvez a mais importante no mundo, que hoje nos traz, através do videoteste de impulso cefálico, esse exame que eu mostrei agora há pouco, parâmetros que determinam se esse indivíduo tem a chance de ter uma presbivestibulopatia ou não e promover, então, uma intervenção adequada. Vejam que as causas mais comuns de tontura e desequilíbrio são os déficits sensoriais, como uma perda vestibular bilateral, que é identificada pelo videoteste de impulso cefálico, uma polineuropatia, né, seria um aspecto extravestibular, outro extravestibular, uma perda de acuidade visual, e dentro do aspecto vestibular, vertigem posicional, VPPB, causas centrais como uma ataxia cerebelar ou até mesmo a hidrocefalia de pressão normal. E eu também destacaria alterações funcionais que comprometem o processo de integração sensorial. Muitas vezes a gente não encontra nada ali no exame de imagem, a gente conversa com a equipe médica e nada se vê além de microangiopatia, etc. Mas nós conseguimos ver no exame vestibular e pós-tomografia que esse indivíduo tem sinais de falha de integração de informação e que muitas pesquisas atuais também têm relacionado ao aumento do risco de queda. Disfunções vestibulares centrais, muito importante, destacando uma informação. 90% das alterações vestibulares centrais mostram sinais oculomotores na videooculografia. Essa paciente nos procurou, encaminhada pelo geriatra, com sintomas não específicos, como tontura, não posicional nesse caso, não tinha VPPB, desequilíbrio e não tinha sintomas neurológicos, nem sinais neurológicos clássicos. O exame físico dela, de movimentos oculares, normal, mas quando colocamos a videooculografia nessa paciente, nós poderemos quantificar um nistagmo, uma falha de fixação ocular somente quando essa paciente olhava para cima. Esse é um sinal que se relaciona ao mesencéfalo
Encaminhamos para o neurologista e ela tinha um infarto isolado no mesencéfalo, que nós só conseguimos ver a partir de uma videooculografia. Então, a videooculografia ela consegue detectar movimentos oculares extremamente pequenos, que muitas vezes no exame físico, oculomotor a olho nu, a gente não consegue. Esse artigo de um pesquisador muito importante relacionado à neurotologia, que é o Michael Stroop, ele traz aqui alguns pontos importantes e ele destaca somente alguns centros do tronco cefálico que tem uma função clara são importantes para gerar um gatilho e controle dos movimentos oculares. Então nós conseguimos, pelo exame oculomotor, muitas vezes determinar qual área do sistema nervoso central está acometida e identificar uma desordem neurológica que às vezes não é identificada por um exame de imagem. Esse caso foi de uma paciente que nos procurou e a equipe multidisciplinar diagnosticou uma síndrome severa do controle postural chamada CANVAS. Nós publicamos como relato de caso, identificamos através de um exame vestibular com videooculografia, videoteste de impulso cefálico, etc. E a partir disso conseguimos intervir. Então, aqui nós temos, antes do tratamento, uma ataxia grau 2, impossibilidade de caminhar sem apoio, 7 quedas nos últimos 6 meses. A partir da identificação do problema, que é grave, dentro das limitações e possibilidades da paciente, conseguimos chegar nesse ponto, ela em pé, numa superfície instável, realizando um tratamento baseado em dupla tarefa, um treinamento cognitivo e etc. E agora já sem quedas e podendo realizar as suas tarefas, né, em casa. Tudo isso baseado numa intervenção onde houve uma identificação precoce do problema, baseado em exames específicos e o atendimento em equipe multidisciplinar. Aqui uma outra paciente que teve um acidente vascular cerebelar. Vejo que aqui ela está fazendo uma dupla tarefa, ela está em cima de uma superfície instável, trabalhando o reflexo vestíbulo espinal. E aqui nós estamos trabalhando cognição, função executiva, dupla tarefa. E antes ela tinha um grave desequilíbrio, ela chegou aqui até o nosso consultório acompanhada da filha, de braço dado com a filha, com impossibilidade de caminhar sozinha. E hoje, após 4 semanas, melhora significativa do controle postural e ela pôde realizar uma coisa que ela gosta muito, que é cozinhar. Então, realmente hoje, dos quadros mais simples, de manejo mais fácil como a VPPB, até os casos mais complexos, a depender do paciente, nós conseguimos realizar um manejo importante e reduzir o risco de queda nesses pacientes. Então, para finalizar, é possível nos anteciparmos preventivamente a uma queda no idoso? A resposta é sim. Né? Sim, nós temos exames quantitativos bem interessantes, com grande respaldo científico, que nos permite, então, identificar se ele tem ou não a chance de cair. Porém, também exames que vão contribuir para o diagnóstico desse paciente, para a identificação do que está acontecendo. Então, em algumas conclusões, baseado nas últimas evidências científicas, idosos devem ser encaminhados para avaliação vestibular instrumentada, porque ela é muito mais sensível do que o exame físico, pelo menos uma vez ao ano, mesmo sem quedas ou sintomas específicos. Porque é melhor nos anteciparmos a queda do que esperarmos a queda acontecer nesses indivíduos. Porque existem índices e sinais objetivos quantitativos que se associam fortemente às quedas nos idosos. Um quadro simples como a VPPB, uma desordem mecânica, pode ser tratada reduzindo a chance de queda. Muitas vezes temos resultados até na primeira sessão, isso acontece em 80% dos casos. E o exame oculomotor com videooculografia é fundamental para identificar as desordens centrais com altíssima sensibilidade, como mostramos nessa paciente que foi encaminhada ao neurologista e conseguiu fechar o seu diagnóstico e ter uma intervenção. Muito obrigado, eu espero que essa aula
tenha contribuído e estou aqui sempre aberto a receber a mensagem de vocês e trocar ideias. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um grande abraço.